WEG, a queridinha da bolsa, deixou de ser queridinha? Hoje nós trazemos um conteúdo especial sobre essa empresa, a WEG, conhecida. E se você não investe nela ou se você está pensando de colocar ela na sua carteira, é sobre isso que nós vamos falar. Sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, canal que investe em você. Tá chegando aqui pela primeira vez? Eis o momento de se inscrever no canal e ativar as notificações. A WEG é uma muito conhecida aqui dos excelentes, porque várias vezes trouxemos delas sobre o que está acontecendo na empresa. É uma empresa, como diz aqui, essa semana saiu, né? Ela perdeu o posto de queridinha dos investidores, porque ela teve uma queda de, aqui nesse momento é mais de 20%, tá? Nas ações. E o que dizer sobre essa empresa? Então, se você tem ela na carteira, você vai falar, meu, o que eu faço? Eu tenho que manter ela? Se você não tem, você pode estar pensando, será uma boa eu colocar ela na minha carteira? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, uma das coisas que mais impressionaram sobre a WEG é que ela teve lucros expressivos, ela teve aumento no home broker, né? O valor dela ultrapassou muitas vezes o valor próprio do bem físico da empresa, né? O valuation da empresa. E quando ela teve essa queda nessa semana, o pessoal falou, opa, o que está acontecendo? Então, olha o susto, né? Quase chegou ali ao 41% e teve uma abrupta queda chegando aqui nos 36%. Então, assim, muita queda mesmo, né? E agora, qual é, né, os fatores? Então, primeira coisa foi o desempenho das ações em 2025. Então, se você não conhece a WEG ela está no setor de atuação de bens industriais. Então, ela trabalha com compressores, motores, mas ela foi diversificando, ampliando o seu leque de produtos, tintas e várias outras coisas. Então, assim, ela é muito diversificada. Outra coisa, né? Essa queda acumulada do ano, as ações da fabricante de motores elétricos e equipamentos de automoção apresentam um desempenho significativamente inferior ao mercado. Então, olha só que interessante. Os pares dela, ela teve uma grande diferença. Então, muito bom, né? Ela tem um desempenho legal. Outra coisa, ela está no índice Ibovespa. Então, aqueles pontos que a gente fala do Ibovespa são as empresas que são colocadas lá. E a WEG é uma delas. Então, mais de 10%. E 31% dos seus pares globais. Então, assim, o avanço do grupo dos pares dela igual a ela. Então, assim, ou seja, pontos positivos de desempenho da WEG, né? Então, qual que foi o grande problema apresentado? Então, as estimativas de lucro, elas foram reduzidas em 7,2 para 2025 e 8,6 para 2026. Então, a WEG negocia a 23 vezes o lucro, ou melhor, 23 vezes o múltiplo de preço sobre o lucro, que é o nosso conhecido PL. Então, 2025 e 20 vezes o PL em 2026, perto da sua mínima histórica. Então, o valuation ainda é visto como justo, dado o seu histórico de retornos. Então, toda vez que você olha para uma empresa, o que vai te dizer se ela é boa ou não é o histórico dela. Então, o que ela fez em todos os meses e anos anteriores. Então, justamente, como foi muito expressivo o retorno dela, então, continua válido. Crescimento e custo de capital, o real mais fraco e o valuation abaixo da média sustentam a recomendação de compra, embora o momento de resultados permaneça fraco no curto prazo, aponta o banco. Eu coloquei isso daqui porque hoje, muito engraçado, quando a gente fala que os analistas que trabalham com as empresas, eles vão analisando. Então, esse aqui eu recomendo, esse aqui eu tiro. Então, nessa semana, houve divergência entre o analista, por exemplo, do C6 com o do BTG. Um fala vende, outro fala compra e o outro fala neutro,
nem compra, nem vende. Então, quem que vai realmente analisar e dizer se ela deve ou não estar na sua carteira? É você, depois de estudar. Então, vamos continuar. Então, a gente já viu o valuation, esticado de 30 vezes o seu PL. Outra coisa é o crescimento atual do cenário de mercado. Então, assim, uma das posições que a gente estava de olho na VEG sempre foi o quê? O fato dela ter vários tipos de trabalhos e principalmente não ser só dentro do Brasil, ou seja, mercado externo. E agora, nesse momento, o que mais está pegando é justamente o fato de empresas brasileiras terem que mandar seus produtos para fora do Brasil e aumento de taxa. Então, isso é uma das coisas. Mas ela é uma empresa de crescimento. Ela não é, apesar dos milhões, né? Ela ainda não é uma blue chip. Ela ainda é pequena. E essa empresa, ela tem ela tem 50% no mercado externo e menos de 50% no mercado interno. Olha só. Então, essa diversificação da empresa é uma coisa sempre positiva. Por quê? Porque você recebe, aquele que é o acionista, quando recebe o dividendo, recebe também o dividendo do mercado externo, ou seja, o dolarizado. Então, isso é muito bacana para o investidor. Bom, outra coisa, os panoramas das recomendações. Então, estava vendo ali, ó, 7 casas de análise falaram das ações da VEG para comprar, deram positivo para ela agora, nesse momento. Enquanto que 2 se mantiveram neutras e, para venda, recomendam a venda dos papéis. Agora, é você que vai me dizer se ela vai servir para você ou não. Então, eu vou te dizer a minha posição, porque eu tenho VEG na carteira. Impacto das tarifas americanas. Então, isso é o que está pegando de forma geral no momento da economia, não só no Brasil, fora também, né? Então, qual que é o cenário? Tarifa de 50 sobre exportações brasileiras entra em vigor em 1º de agosto. 1/3 dos 22% da receita produzida no Brasil e exportada tem como destino os Estados Unidos. Mas a VEG, bom, vamos continuar. Estimativas de impacto. Então, Citi, que é um dos bancos que fala, diz que o impacto direto no EBITDA é inferior a 7%. Então, e o BTG diz que o impacto é de 1,2 bilhões, cerca de 12% do EBITDA, estimado para este ano de 2025. Estratégia de mitigar o que está acontecendo. Isso eu acho muito bacana. Empresa, ela tem a visão de futuro e ela já toma as decisões. Primeira coisa, redirecionamento da produção dela. Como ela tem permanência no Brasil, ela é brasileira, mas ela também tem fora. Então, primeira coisa, a VEG planeja redirecionar parte do processo produtivo para outros países como o México. Então, por quê? Porque no México tem a proteção pela USMCA. É protegido por esse acordo que permite uma exportação sem tarifas adicionais para os Estados Unidos. Visão de negócio, gente. Por fim, diversificação dos mercados. Outros destinos também estão sendo considerados para reduzir a dependência do mercado americano. Então, você vê, é uma empresa... Ela é muito rápida, eu acho, eu acredito. E uns anos atrás, quando eu coloquei ela na carteira, eu estava vendo uma entrevista com os fundadores da VEG. Gente, muito bacana, acho que se não me engano é do Rio Grande do Sul, né? E como que eles fizeram? Eles sempre pensaram em inovações para elas. E agora, nesse momento, eu falei, olha lá, ó, na frente. Qual que é a perspectiva para o futuro? E é isso que importa. No curto prazo, o impacto pode ser negativo, porque nas exportações de motores elétricos. Então, tudo bem. Momento de resultado fraco, nesse momento. E desaceleração da receita líquida do crescimento dos lucros. Lógico, se você vai vender menos, é lógico que vai entrar menos lucro. Mas como você já conhece que é uma empresa que ela toma atitude antes e ela procura mitigar e inclusive ela traz como que ela possa fazer isso, você já fica um pouco mais tranquilo. E tem uma coisa aqui, que eu vou abrir parênteses, que eu não trouxe aqui, mas é justamente essa atitude dessa política americana de hoje, assim, eu te dou um susto, eu te falo o que eu vou fazer, daqui a pouco eu dou para trás e não se realiza. Então, fechando aqui o parênteses, é uma coisa para a gente ficar atento. E por fim,
no médio e longo prazo, a expansão de capacidade em diversos mercados. A capacidade e esse TED deverá dobrar até o final de 2026, ou seja, temos uma expectativa de reaceleração do crescimento para 2027. E agora é o que eu falo, quando você tem, se você é o que tem a VEG na sua carteira, você vai lá no balanço trimestral e vê o resultado dela. Você fica impactado. Por quê? Porque ela é uma linha crescente de dividendos. Como a gente falava, a gente precisa olhar para o histórico, ou seja, para trás. E de trás para até hoje, ela sempre veio numa linha contínua ascendente de dividendos. Logicamente, como eu falei, ela é uma empresa de crescimento. Então, o dividend yield dela é muito pouco, é de 2, alguma coisa que eu estava vendo aqui agora. Mas o que importa para você é que se ela é de crescimento, você tem que estar exposto a quê? A um risco, porque ela pode crescer e pode não crescer. Então, aí, por isso que eu falei, quem vai me dizer se ela serve para a sua carteira é você, porque eu não sei qual é o seu perfil de investidor. O meu perfil é moderado, então eu me proponho a ter um risco que eu controlo de 10% na minha carteira. E a VEG, ela entra em empresa de crescimento dentro desses 10%. Tá vendo qual é a grande diferença? Depois me deixa aqui no comentário. VEG é oportunidade, já que ela caiu para você, ou você já tem ela na carteira e está tendo maior posição nesse momento? Valeu, até a próxima!